Ele é médico patologista, professor titular e chefe do Departamento de Patologia dos Laboratórios de Diagnóstico da Faculdade de Medicina da USP. Concentra atividades de pesquisa nas áreas de anatomia patológica, patologia clínica, fisiopatologia pulmonar. O Arena Livre de hoje tem o prazer de receber mais uma vez o professor Paulo Saldiva, uma das maiores autoridades mundiais em saúde ambiental e ecologia aplicada. Vamos falar sobre doenças respiratórias nas grandes metrópoles, os programas de inspeção veicular e os estudos sobre a poluição no organismo humano. Também participam desta arena os deputados Adriano Diogo, do PT, e Orlando Bolsoni, do PSB. Muito obrigado pela presença dos senhores deputados. Bem-vindo mais uma vez a esta arena, professor Paulo Saldiva, um prazer recebê-lo. Bom, a cidade não para de crescer, né? Cada dia mais prédios em obras, mais poeira em suspensão, mais garagens, mais carros em circulação, trânsito mais lento, mais monóxido de carbono, menos árvores. Para o senhor que estuda doenças, professor, essa equação não está matando a cidade ou quem vive nela? São Paulo tem jeito? Bem-vindo. Bom, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e para mim tem um significado especial vir na Assembleia Legislativa, porque a gente como médico, a gente faz diagnósticos da cidade. Eu poderia imaginar que a cidade de São Paulo é uma paciente que tem algumas doenças. Ela está obesa porque ela cresceu demais, ela tem uma obstrução arterial porque as ruas não andam, uma obstrução das vias aéreas porque o ar está ruim, tem uma ciência, digamos, a gente usa mal a energia, nós temos um diabetes, temos um pouco de insuficiência renal porque a gente não se livra dos resíduos, tem edema porque quando chove inunda, febre porque está quente. Mas o remédio para esse conjunto de sintomas e sinais está aqui na feitura de leis. Por isso que para mim está aqui é uma solução, porque existe jeito para São Paulo, mas passa por leis que visem a qualidade de vida e a preservação da saúde humana. Bem, professor. Deputado Adriano Diogo, bem-vindo a esta arena mais uma vez. Muito. Professor Saldiva, que bom tê-lo aqui na TV Assembleia. Além de todos esses títulos de médico, de doutor, é um grande ser humano, um grande ser humano. E não é a simplicidade dele, a postura dele perante a sociedade, é um exemplo, Professor Saldiva, nosso querido professor Saldiva. Professor, e a queima da palha da cana? Como está essa discussão? Essa discussão, ela passa... Veja, é impossível você manter um produto que tem uma virtude, digamos, ambiental, do ponto de vista de balanço de carbono, ou seja, reduz a emissão de gás de efeito estufa, e ao mesmo tempo mantém uma situação de processamento no campo que vem desde as capitanias hereditárias, né? Então, isso, tanto do ponto de vista do esforço físico, quanto do ponto de vista da queima e emissão para as cidades que estão em torno, é um processo que não se justifica. E a gente está vendo com uma certa alegria o processo de mecanização progressiva que está ocorrendo, e eu espero que isso ocorra em todo o Brasil, porque São Paulo foi um exemplo, o protocolo foi um exemplo de mecanização progressiva, e isso vai fazer com que você incorpore novos valores a um combustível que a gente acha que tem um espaço na agenda ambiental. Deputado Orlando Bolsoni, bem-vindo a esta arena mais uma vez. Honra estar com o professor Paulo Saldiva, uma honra também com o deputado Adriano Diogo, que teve papel fundamental na vida da minha querida São José do Rio Preto, ao nos ajudar a enfrentar na década de 80 a questão do desafio das águas. E, professor Paulo, a mesma preocupação do deputado Adriano Diogo. Hoje nós temos a questão da queima da palha, ela no interior ela tem impactos na saúde. Aí se buscarmos todo o ciclo de vida, tal qual você iniciou o programa, e os impactos também não só das pessoas, da questão da poluição, mas também dos seus trabalhadores. É um trabalho exaustivo, e a mecanização ela vem com um processo de solução que vai também, mas que vai também levar um processo urbano de busca, de ocupação para essas pessoas. Mas a questão da palha no interior é um impacto, da palha da cana, é um impacto violento na saúde das pessoas
E, além de tudo, a questão humana deve ter um alto custo social e econômico. Eu concordo plenamente com isso. Há vários, aliás, os estudos pioneiros que a gente conseguiu ao longo do tempo no nosso laboratório montar parcerias em Piracicaba, em Araraquara, em São José do Rio Preto, de estudos que mostram de forma inequívoca que toda vez que você queima a palha da cana, a população do entorno perde saúde. Você tem um aumento de internações respiratórias, você tem aumento de internação por doenças cardiovasculares, em idosos principalmente, e existe um custo embutido nisso que não é computado na matriz do negócio. Por isso que não tem sentido você vender, digamos, uma imagem de combustível limpo quando você não é limpo na sua produção. Isso para mim é uma inconsistência, inclusive na própria proposta do grupo que defende o uso do etanol sob o prisma ambiental. E é isso que eu acho que falta um pouco na agenda ambiental, digamos, das mudanças climáticas, tal, porque o homem não aparece muito. E se exige das pessoas uma coisa irreal. Deixa eu só dar um exemplo. O que se diz hoje para combater poluição e política de mudanças climáticas é: se você andar a pé, deixar seu carro em casa, andar num transporte coletivo ineficiente, não comer carne vermelha para evitar a emissão de metano no pasto, ficar mais no escuro à noite, tal, tomar uma série de sacrifícios, daqui a 50 anos é que vai começar a baixar os gases de efeito estufa e o primeiro beneficiado é o urso polar. É difícil você convencer as pessoas a fazer um negócio desse. A mensagem certa é a seguinte: se você andar de transporte coletivo, você tem que andar até o ponto de ônibus, melhora a sua saúde cardiovascular. Agora, se você colocar um ônibus limpo num corredor de tráfego com combustível mais renovável, não só reduz emissões, mas também toda a saúde daquelas pessoas que usam aquele corredor melhora, porque reduz a poluição do ar. Você tem que trazer a questão ambiental. A mesma coisa a carne. Você reduziu 20% o consumo de carne, você reduz o risco de câncer e infarto no dia seguinte. Então, se a gente conseguir trouxer os co-benefícios à saúde das políticas ambientais, para que a questão ambiental saia do urso e venha para as pessoas, no seu dia a dia, com as pessoas que você gosta, e inclusive com as economias advindas disso, a gente vai estar fazendo uma política ambiental mais lógica. Professor, você está falando de uma lavanderia de consciência. A pessoa já tem um carro a etanol achando que polui menos, ele justifica o apelo ambiental. E ainda reforçando a pergunta do deputado Adriano Diogo, quando o senhor fala da poluição, da queima da palha no entorno, já se sabe que a poluição viaja. Se os vapores viajam da Amazônia, né, os rios voadores, e vem trazer chuva aqui, por que a poluição lá de Rio Preto ou de Ribeirão Preto, da queima da palha, não chega aqui em São Paulo? Chega, e mais ainda, mas chega a notícia da colheita fora do Brasil, impedindo a venda, inclusive, do produto. Veja, as condições de trabalho de um cortador de cana, eles não são, digamos, aceitáveis dentro do padrão do mundo que a gente quer vender esse etanol como parte do abatimento de CO2. Combustível limpo, né? Por isso que você não pode excluir o homem da agenda ambiental. Você não pode tirar o homem da questão como um todo. Por isso que eu acho que é um problema que a gente tem que combater. Deputado Adriano Diogo. Então, vamos entrar na parte mais urbana agora, mais complicada. Quando eu estava na Secretaria do Meio Ambiente, foi uma verdadeira corrida de obstáculos para tentar implantar a inspeção veicular. Fiquei 2 anos lá, acabou o governo, não consegui. Aí o governo que sucedeu conseguiu implantar a inspeção veicular. Com todo o desgaste que tem de taxas, isso e aquilo, evidente que a gente não pode concentrar na inspeção veicular toda a melhoria da qualidade. Mas existem 2 projetos que tramitam aqui na Assembleia que pretendem implantar a inspeção veicular estadual para as grandes regiões metropolitanas. Qual a sua opinião a respeito da inspeção veicular? A minha opinião é a seguinte: todos os estudos feitos que a gente tem, a gente começou muito com o diesel, né? Porque o diesel... Ele é o vilão. Não é que é o vilão, ele é 7% da frota, 7, 8%, e produz 40% da poluição. Então, o diesel é uma intervenção, e você lida com donos de empresas, com transportadoras, você pode negociar mais do que negociar com milhões de proprietários de veículos individuais. O diesel, ele foi responsável, nessa inspeção veicular do ano de 2010, por uma economia substancial de recursos. A inspeção veicular evitou 250 mortes ao redor
por ano na cidade de São Paulo. Isso não tem preço, professor. Evitou 252 mortes. Mas mesmo que você queira discutir, metade das mortes por tuberculose. Se toda a frota diesel tivesse passado, teriam 500 mortes por ano prematuras evitadas na cidade de São Paulo. E a economia seria de mais ou menos 40 milhões de dólares. Ou seja, é por causa dos custos associados à saúde que foram evitados por causa disso. Então, o que está faltando, primeiro, é vender a ideia do projeto de inspeção veicular. É até econômico para o governo, se quiser, subsidiar o programa, porque ele vai ganhar muito mais dinheiro em saúde. Estou discutindo os aspectos morais, não estou nem... Eu, como médico, mas eu sou obrigado a reconhecer que existe um aspecto econômico daquele que paga, daquele que perde o tempo, daquele que fala mais uma taxa na minha vida, porque a história dos impostos no Brasil já cria alergia nas pessoas, né? Então, esse, digamos, é uma taxa do bem, porque o retorno é imediato. Então, agora, a inspeção veicular não é encarada como a solução dos problemas. Eu sem querer ser muito sério, quando eu era moleque, eu achava que eu vivia na cidade do Jetson, sabe aquele bonequinho que voava, que ia ter uma tecnologia que me permitia gastar a energia que quisesse, transporte individual. Não virou Jetsons. Infelizmente, o filme mudou ao longo da minha vida e hoje eu tenho uma mobilidade de cerca de 12 km por hora em São Paulo, que é mais ou menos a que o Borba Gato tinha no século XVIII. Quer dizer, eu tenho um veículo do século XXI e ando mais lento que os bandeirantes, né? Quer dizer, o Borba Gato, para visitar sua estátua lá em Santo Amaro, se ele viesse em tropa de mula, ele chegava antes do que a gente de carro. Então, eu não vejo muita graça da gente transformar a cidade numa piscina quando chove, num deserto quando não chove, andar devagar e ainda pagar com a nossa saúde esse negócio. Então, como os carros não vão desaparecer tão cedo e os veículos não vão, é bom que eles sejam mantidos regulados adequadamente. É isso que a inspeção vai fazer. Ou seja, a inspeção tirou mais ou menos 7% da poluição por partículas em São Paulo, 7%. Ou seja, existem 93% ainda que tem que ser trabalhado. Se toda a frota seria 13%, mas sobra 83% a ser feito. Isso vai ser conseguido mudando o jeito da gente pensar a cidade e como nos locomovemos. Mas, professor, de que adianta o carro ser mais eficiente? Queimar etanol, estar com o motor regulado, se ele fica parado nos congestionamentos na 23 de maio e na Marginal Tietê, na Marginal Pinheiros, por exemplo. A eficiência do motor do ciclo Otto, de combustão interna, a eficiência seria os 80 por hora andando numa estrada em quinta marcha. Parado a 5 por hora, ele queima, produz calor e poluição. E o problema não é só a perda de eficiência, é que nós ficamos junto dentro do corredor de tráfego, que são as chaminés modernas da cidade. A cidade deixou de produzir bens para vender serviços, isso envolve locomoção. Então a gente fica cada vez mais... O nível de poluição dentro do corredor de tráfego é cerca de 3 vezes maior do que a média da cidade. Porque até dispersar, você vai atingir o basal da cidade ao redor de 100 a 200 metros. Pela lentificação do trânsito, eu fico cada vez mais tempo dentro do pior cenário. E o que é pior, esse preço é pago por gente que menos contribuiu. Por exemplo, um indivíduo que está no ônibus ou no ponto de ônibus esperando tem uma dose. Quem está no carro com os vidros fechados e o ar-condicionado funcionando adequadamente tem uma dose muito menor. Portanto, a gente está penalizando aqueles que menos podem mais uma vez. São eles que vão gastar mais tempo em transporte coletivo, são eles que vão respirar um diesel inadequado. Por exemplo, o diesel, aquela história do diesel não ser implementado, ele vai custar, ao longo até 2040, 14 mil mortes a mais em 6 regiões metropolitanas brasileiras. Dá para você fazer um acordo que tenha esse preço? Do ponto de vista de saúde... Isso é uma guerra, professor. Vamos matar 14 mil pessoas até 2040. Nós vamos atingir o S10 só em 2014? Nós vamos atingir o S50 em janeiro de 2012. Só que os caminhões que estão sendo produzidos agora vão ficar rodando até 2040. E está tendo uma febre de vender caminhão agora para não pegar o custo da nova tecnologia que vai ser implementada em 2012. Antes de passar a pergunta do deputado Orlando Bolsonaro, só explica o S50 para quem está em casa, o teor de enxofre no óleo diesel, né? O enxofre em si não é o vilão. O problema é que o enxofre impede que você ponha um catalisador nos veículos diesel. Ou seja, um catalisador
colocado com alto teor de enxofre vai ser corroído e você não vai conseguir ter eficiência. Então havia o diesel, o baixo teor de enxofre, mais a adoção de catalisadores seria a solução melhor para o mundo. E em todo o mundo teve duas coisas que melhoraram a saúde pública imediatamente. Baixar o teor de enxofre do diesel, adoção de catalisadores e parar de queimar carvão para fazer termoelétrica. Como nós não temos termoelétrica, só sobrava uma opção, que a gente não usou. E com isso a gente autorizou que um caminhão produzido no Brasil, um ônibus produzido no Brasil, polua 15 vezes mais do que o mesmo caminhão vendido na Europa ou nos Estados Unidos. Do cicloto. Não, o caminhão diesel vendido no Brasil polui 15 vezes mais do que o mesmo caminhão produzido na Europa. Isso tem uma razão comercial, mas de saúde não, porque eu como médico não conheço nenhuma razão que transforme o brasileiro como 15 vezes mais forte do que um europeu ou do que um norte-americano. Isso para mim chama-se racismo ambiental. Ou seja, nós temos uma forma de racismo onde os produtos de segunda linha são fabricados na América Latina para ser exportados para outros países da América Latina ou da África ou da Ásia. Ou seja, tem um mercado que produz uma porcaria e outro que produz para o andar de cima. Até fralda descartável usada veio parar em nossos portos. Deputado Orlando Bossoni. O alerta que o senhor faz, o senhor já está dando um encaminhamento, bem lembrado pelo deputado Adriano Diogo. A legislação europeia exige mais do que nossa legislação. Aí o papel dos parlamentos exatamente esse papel é fundamental nessa construção dessa agenda, na exigência de novos padrões. No ano que passou, para se imaginar custos, as vidas, esquecendo, deixando o lado, ou incorporando ao lado humano, a questão, o custo dessas vidas seria de 55 milhões em doença para 252 pessoas. Agora imagina o número quando o senhor fala até 2040, quanto que vai custar para a sociedade? Aproximadamente 2 bilhões de dólares. Ou seja, o que foi dito é subsidiem vocês com a sua saúde o que nós não investimos na empresa. Ou seja, isso chama externalizar os danos. Então, agora vamos resolver, vai começar agora... para nós internalizar o dano do outro. Ou seja, nós pagamos com o nosso. Agora, isso significa que foi resolvido agora, felizmente atrasou um tempo, mas vai ser resolvido, mas mostra que não dá para tirar o homem e a qualidade de vida da questão ambiental. Então, é por isso que a nossa agenda ambiental é muito para regiões remotas, para florestas, para coisas que tem que ser preservado, mas a cidade ainda não pegou. Deixamos a agenda de lado, professor? Perdemos a agenda? Eu digo porque a gente sabe fazer. Eu lembro aqui a época que o deputado Adriano Diogo, secretário do Verde e do Meio Ambiente, da Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura mantinha uma frota de 555 trólebus, emissão zero, para um total universo de 10 mil ônibus a diesel rodando. A gente perdeu. As pessoas, os paulistanos, muitas vezes são contrários ao trólebus. Dizem que atravanca a circulação de carros. Quer dizer. Então, essa agenda foi o seguinte, o trólebus, que se você não pensar numa escala macro, esse é o problema, acho que, do governo, das estruturas de governo. Cada secretaria tem o seu orçamento e não consegue fazer ações transversais. A integração. Para o indivíduo que opera o trólebus, por exemplo, a Eletropaulo cobra tarifa de pico às 6 da tarde para transporte elétrico. Ela trata igualmente transporte e chuveiro elétrico. São duas coisas diferentes. E sob argumento que não pode prejudicar os seus acionistas. Muito bom. Esse modelo, então o indivíduo que tem um transporte mais caro na hora que ele mais precisa, ele não tem para onde vender esse trólebus quando o trólebus está velho, porque os ônibus diesel são vendidos para outras cidades. Ele não tem vantagem nenhuma, do ponto de vista do negócio dele, tire o trólebus. Do ponto de vista do todo da cidade, foi uma perda. Então, você pode melhorar a tecnologia do trólebus, pode criar corredores para os trólebus operar, você pode fazer qualquer coisa, mas foi mau negócio. A nossa conta é que, para cada real investido em redução de diesel, de emissão de diesel, você ganha 8 em saúde. Isso é um bom negócio. Agora, como é que você faz essa gestão econômica
de beneficiar, de incentivar o indivíduo a fazer uma coisa que é mais, para ele poder estar no negócio sem pagar toda a conta sozinho, o empresário, essa é uma coisa que é um desafio legal para o governo fazer. Como é que a gente preserva, analisa isso fora de cada estratégia, de cada linha de negócio individual. Deputado Adriano Diogo. Então, professor, mas a qualidade do ar, ela enfrenta a relação com a tecnologia. Então, tem os motores, tem os catalisadores e tem os combustíveis. A Petrobras estava fazendo uma linha de importação para conseguir importar diesel com menos concentração de enxofre. E a nossa meta é atingir o S10, né? Isso. Lógico que agora a gente tem essa possibilidade de vir o pré-sal, que ele é completamente desmineralizado, mas vai demorar para entrar em produção. O senhor falou que os motores, até 2014, é aquela linha antiga que é incompatível. 2012, né? 2012, que é incompatível com os novos catalisadores. A Mercedes-Benz anunciou uma linha de motores do ciclo Otto com reduções significativas de emissões. O senhor podia falar um pouco mais sobre esse tripé? Motores, catalisadores e combustíveis. Dá para o senhor desenvolver um pouco mais? O Brasil montou, em 1986, liderado em São Paulo por uma lei estadual feita nessa casa, o programa de controle de emissões veiculares chamado Proconv. Esse programa fez com que, apesar do aumento da frota ter sido absurdamente alto, a poluição caiu. A poluição em São Paulo melhorou entre 1986 a 2005, e só se a gente analisar o período de 95 a 2005, nós evitamos a mortalidade prematura de 15 mil paulistanos. 1.500 paulistanos, ou seja, não teve programa de saúde pública, vacinação de idoso, que tenha tido esse impacto. Para você ter uma ideia, AIDS morre 1.000 pessoas por ano. Ou seja, tuberculose é 500. É como se eu pegasse AIDS e tuberculose e tivesse eliminado a mortalidade por essas doenças. Então foi um bom programa. Em 2005 ele parou de funcionar. E por que isso conseguiu a gente reduzir a poluição apesar do aumento da frota? Você pegar um veículo que atravessou dos anos 80 até o ano 2000, ele reduziu a poluição em cerca de 90 a 100 vezes. Cada veículo novo emite 100 vezes menos do que um veículo antigo. Por que a gente perdeu isso? Porque a frota aumentou muito e o tempo que eles ficam cada vez mais ligados. Então, a solução tecnológica, a única que sobrou é o diesel. Você colocar injeção eletrônica, que já tem, que é o chamado ciclo Euro 3, que começou há uns 3 ou 4 anos a ser vendido em larga escala, e catalisador. Para isso você precisa ter um bom combustível e um pós-tratamento para... ou seja, o motor queimou, antes de sair para a rua, você captura a poluição ali dentro. Mas a grande solução para São Paulo, como eu disse, não vai ser tecnológica. Não vai ser só melhorar a tecnologia de motor ou fazer inspeção veicular. É evidente que isso tem um papel importante. Mas a grande forma é você fazer do transporte coletivo a melhor propaganda, o melhor transporte coletivo de qualidade, para o indivíduo deixar o carro dele em casa, usar menos o carro e poder usar o transporte coletivo. Hoje o transporte coletivo está tão ruim que se o indivíduo gasta R$3 para vir no ônibus intermunicipal, mais R$3 no ônibus municipal, ele gasta para ir voltar R$12 por mês. Com R$6 por mês, 5, ele compra uma motocicleta de baixa por dia. Por dia. Ele compra uma motocicleta de baixa cilindrada. E ele ganha tempo, dorme mais, ganha mobilidade. Então, enquanto a gente tiver um transporte coletivo ruim e caro, ninguém vai fazer isso. Mas a moto polui muito mais que o carro, professor. Polui muito mais, fora que tem um monte de acidentes de trânsito. Por que São Paulo é uma das grandes cidades que tem o maior risco, a maior taxa de transplante de órgão sólido no mundo? Por causa que cada motoqueiro desses, jovem, sem doença pregressa, dá 2 rins, um coração, um fígado, 2 pulmões, 2 córneas. Então, e isso está acontecendo no interior com uma velocidade extraordinária. Tem cidades onde o maior modal de transporte é moto.
E isso matou o transporte coletivo. Mas tem gente que não vai conseguir andar de moto. Idoso, bebê, criança, não vai ser. Mas vai morrer com a poluição. No próximo bloco, vamos falar das grandes soluções para a metrópole paulistana. Voltamos em instantes. Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o professor Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Professor, eu tenho uma notícia aqui, dá conta que até 2014 as motos vão ter padrões mais rigorosos de emissão e que até 2017, segundo o estudo do IPEA, elas vão superar o número de automóveis em circulação. A moto já polui mais hoje, elas já estão em circulação, provocam acidentes, traumas, aposentadorias precoces, óbitos, provocam mais congestionamentos por causa da remoção das vítimas nas ruas, portanto, muito mais poluição. Professor, como que se fecha essa conta? Então, a conta fecha se você regulamentar o trânsito. Quer dizer, moto, existe, é um problema de gestão do espaço das ruas. Veja, nós temos bicicleta, moto, é minoritário no espaço urbano, ele tem que compartilhar com o carro. Não dá certo isso, tem que separar. Nós temos que melhorar as calçadas das cidades, né? Anda numa rua que tem descida, você vai ver que ela é toda feita para carro, idoso e criança, e tanto que isso explica que a maior causa de procura no Instituto de Ortopedia do HC, por acidente de trânsito, é a queda da própria altura em calçada esburacada, pegando velhinhos e crianças. Isso era ruim até no estudo de ortopedia nosso, que tinha uma calçada ruim. Você ia como acompanhante e voltava como paciente, até que arrumaram esse negócio. Quer dizer, se a gente não desse o exemplo, como é que ia ser? Então, eu acho que aqui, eu falo tudo isso porque tem jeito. E São Paulo deu jeito. O Proconv nasceu em São Paulo. A história do Promote nasceu em São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado a adotar começar a adotar uma rotina de padrões de qualidade do ar baseado na Organização Mundial de Saúde, e a gente espera que a partir daqui o Brasil todo adote isso. Então existe como São Paulo tem esse trânsito caótico e tal, e precisa reforço. Por exemplo, Brasília, que tinha era um dos orgulhos da cidade, pisar numa faixa e o trânsito parar, por falta de uma política consistente de reforço, eles estão perdendo isso. Está voltando até atropelamento de novo. Então, é preciso ter uma gestão eficiente do espaço público. Experimenta atravessar a Avenida Paulista de uma vez só. Um idoso não consegue. Porque o tempo de abertura do farol é tudo voltado para fluir o tráfego. Preferência para o tráfego. Então, nós temos que, por isso que eu volto sempre, se você fizer uma política onde a qualidade de vida seja o elemento principal, veja, o prefeito de Nova York fez parques onde era o miocão deles, ele transformou num parque linear. Uma ousadia. Uma ousadia, mas funcionou. O prefeito de Bogotá, que não se elegeu, ele falou, não vou me eleger, mas vou fazer o certo. Bicicleta ele conseguiu melhorar, fez o Transmilênio com BRT, com veículos de ônibus com transporte rápido, com passagem de nível para o ônibus não parar no mesmo espaço, fazendo com que o pessoal migrasse para o transporte coletivo pela maior eficiência do transporte coletivo. Aquele corredor da Rebouças, que foi muito criticado porque reduziu o espaço, transformou a vida de quem morava na zona ali, Morumbi, Campo Limpo, aquela região, numa melhor forma de chegar no centro da cidade de São Paulo. Então, essa dimensão, o bilhete único, por exemplo, uma das razões da falência do transporte coletivo é o bilhete único. A tendência de você ter um aumento do transporte individual, que estava aumentando, e o coletivo caindo, foi revertida pela implementação do bilhete único, onde as pessoas passaram a gastar menos recursos. Isso provocou sobrecarga do metrô. Menos gente andando a pé. Historicamente, mundialmente, 33% da população anda a pé. Menos gente andando a pé. Agora, o problema é que você tem que dar um plano B para o cidadão. Quem está hoje na Radial Leste congestionado, se ele quiser ir para o metrô da Zona Leste, ele também não consegue entrar. Radial Leste não tem corredor, professor. Pois é, então ele não consegue entrar. Então, mas por que você tinha que ter um corredor decente ali para que as pessoas resolvessem migrar para o transporte coletivo? Então, eu acredito que quando você coloca o plano
B, o transporte coletivo, tanto que existe uma proliferação de prédios, ou um adensamento urbano ao longo das linhas do metrô. Porque as pessoas vão preferir de transporte coletivo desde que ele seja decente. E alguns bairros ainda não querem metrô. Deputado Adriano Diogo vai insistir na questão do diesel? Então, professor, porque eu acho que o diesel ainda é a chave do negócio, né? Eu sou geólogo e não posso dizer para o senhor, embora como eu fui processado pela Lei de Segurança Nacional, eu nunca pude trabalhar na Petrobras. Por isso que eu fui trabalhar com água subterrânea. E eu sou um apaixonado pelo pré-sal e tal. E uma das coisas que mais me fascina no estudo do pré-sal é porque ele é desmineralizado, ele não tem metais pesados, principalmente enxofre, magnésio, chumbo e tudo mais. Mas, professor, abre essa caixa preta do enxofre, do petróleo para nós. Porque antigamente a Petrobras, o nosso petróleo era de má qualidade, a refinaria única que tinha era de Manguinhos, produzia aquele... Aí, com a discussão, a Petrobras foi se adaptando, entrando nessa discussão. Como é que está esse panorama do conteúdo químico do petróleo? Porque nós banimos chumbo, ficamos com enxofre, e aí? Vamos falar disso aí, professor. Então, o diesel ainda vai ter um papel. Veja, se todo mundo andasse de ônibus diesel, mesmo no atual padrão, e não andasse o carro, a poluição iria cair, mesmo com o diesel ruim. Veja, um ônibus tira mais ou menos 350 a 400 veículos da rua. Veja a economia. A economia disso, de espaço, coloca em espaço, multiplica por um carro. Então você imagina o que você economiza de espaço urbano. Se você fizer um diesel limpo, melhor. Então vai ter um espaço ainda para o diesel. E para o substituto, vai ter espaço para diesel sintético, que você pode produzir a partir de etanol, vai ter espaço para ônibus etanol, para ônibus elétrico, para ônibus híbrido e para ônibus a hidrogênio. Já tem rodando alguns, inclusive. Então vai ter uma matriz de transporte de combustíveis que vão fazer com que... Agora, o problema não é só ter a tecnologia, porque se esse ônibus ficar parado no congestionamento, as pessoas vão entrando, não tem como descer. Então você imagina, você fica apinhado num lugar desconfortável. Então você tem que dar fluidez, você tem que dar qualidade, você tem que dar conforto. Os ônibus têm que ter ar-condicionado para evitar o calor, eles têm que ter espaço adequado para entrar, para descer. Eles não podem ter chassis de caminhão. Sabe que alguns ônibus de São Paulo ainda tem motor na frente, porque quando eles ficam velhos, são vendidos como caminhão. Aquele ruído, aquele calor, emanação de... Quer dizer, isso, e sempre estão aonde? Eles não estão no corredor 9 de julho, nem no corredor, nem rodando na Paulista. Eles estão de novo na periferia. Vamos voltar ao chamado racismo ambiental que eu sempre falo. Então, vai ter um espaço para o diesel do pré-sal na formulação da política de transportes do Brasil, notadamente no espaço urbano, onde tem muita gente concentrada naqueles corredores, não pode ficar recebendo emissão de gás tóxico. Deputado Orlando Bolzoni? Me parece uma questão de planejamento, de ter essa visão de longo prazo, com passos, caso do próprio pré-sal, com passos a todo instante, permanentes, mas com uma visão de longo prazo, com metas claras. A ausência desse planejamento integrado não é o que levou, eu trabalho com planejamento há 30 anos, me parece o que levou as cidades a doença das cidades, tal qual o senhor relatou também. Será que nós vamos persistir nessa linha? Eu sou otimista, eu acho que São Paulo tem jeito e nós não vamos persistir nisso. Eu sou muito... Mas eu acredito que vai ser necessário que essa casa e o governo do Estado, porque a região é metropolitana, não é só de uma cidade, e existem várias regiões metropolitanas que estão passando por esse mesmo, Campinas, a Baixada Santista, quer dizer, vai ter que ter uma gestão disso. Por que vai ter que ter gestão? Eu falei que o Proconv retirou a mortalidade equivalente a AIDS e tuberculose. Veja, eu moro perto do deputado Adriano Diogo e nós moramos perto do Vai-Vai. Se cada um de nós inventasse um remédio contra a AIDS e tuberculose, ninguém ia ser contra. E era capaz do Vai-Vai nos homenagear, né? Com samba enredo, com samba enredo, a ala das baianas com microscópio na cabeça, ia ser uma beleza.
Agora, quando eu começo a discutir uso e ocupação do espaço urbano, vai ser carro ou vai ser transporte coletivo? Esse transporte coletivo vai ser pneu ou vai ser trilho? Que combustível ele vai usar? Começa a ter conflitos entre corporações que são legítimos. E não existe solução consensual para isso. Então vai ter que ter gestão. Vai ter que ter uma gestão. E aí que está faltando gestão. E eu acho que São Paulo tem as condições necessárias para dar esse exemplo, o Estado como um todo, para o país. Professor, em encontro recente aqui na cidade de São Paulo, os prefeitos das 40 maiores cidades do mundo devem ter ficado horrorizados com os nossos rios podres, com a nossa bacia aérea poluída, com a nossa falta de uma calçada limpa e acessível, com os nossos carros, a nossa frota em circulação. Mas e o espaço para bicicleta? O senhor ainda anda de bicicleta nas ruas de São Paulo? Eu ainda ando de bicicleta. Eu acho que tem um espaço para bicicleta, mas não nas avenidas. Se eu tiver que numa avenida colocar ônibus ou bicicleta, apesar de eu ser ciclista, eu colocaria ônibus. Agora, eu faria as ciclovias como o Madrid fez e como as outras cidades, como o Buenos Aires está fazendo, melhor que nós, nas ruas alternativas, nas ruas onde você não tem tráfego de ônibus, onde comporta isso. Ruas planas, arborizadas de preferência, alamedas. O plano em São Paulo não tem jeito, mas depois que inventaram o câmbio, esse não é um problema. O câmbio da bicicleta, aquela aventura de subir bicicleta naquela época que exigia um heroísmo, nas pernas não existe mais. Agora, eu acho que o problema é você dar segurança para o ciclista. E vai ter um espaço. Hoje menos de 1% das locomoções em São Paulo são feitas por bicicleta. Mas ainda não tem uma cultura que acha que bicicleta é transporte de pobre, ou seja, para rico é bike e é ciclofaixa? Então, eu acho que é bike. Vou contar uma história que aconteceu semana passada. A Faculdade de Medicina da USP, eu estava atrás de um carro 4x4 diesel, ele entrou, e eu cheguei de bicicleta. Aí o porteiro falou, o senhor não pode entrar de bicicleta aqui. Aí eu falei, mas... Ninguém tinha ordenado, mas foi da cabeça dele, né? Porque bicicleta não era para entrar ali. Eu falei, mas você não acha paradoxal que a gente fala que poluição faz mal e que fazer exercício faz bem? Você deixa entrar um Jeep diesel e eu não posso entrar? Então, isso mostra que ainda existe uma falta de compreensão que a bicicleta tem um espaço no modal de transporte da cidade, principalmente em gente jovem, gente de baixa renda, pessoal que não tem tempo de ir para a academia, para pagar a academia, ou seja, pode reduzir risco de diabetes, de hipertensão, de síndrome metabólica. Pessoas que você tem que dar condição para que o indivíduo possa tomar banho quando chegar, né? Ter uma estrutura para ele servir, e a empresa vai ganhar dinheiro quando ele fizer isso, desde que o indivíduo tenha segurança para andar nas cidades. Aquele programa dos bicicletários do metrô, que eu acho legal, só que tem o seguinte... O indivíduo sai dali, ele vai andar onde? Pois é. Eu morro de medo disso. Aliás, eu morro de medo de andar de bicicleta, que é a única razão que me faz estar vivo. Porque se eu perder o medo, eu vou querer achar que eu tenho os mesmos direitos que eu deveria ter se eu tivesse de carro. Então, é por isso que eu acho. Tem um espaço para vários modais de transporte e São Paulo tem jeito. E depende de uma gestão integrada, e por isso que eu digo, se colocar o homem, a qualidade de vida do homem, como elemento, norte, acho que dá jeito de fazer. Deputado Adriano Diogo. Professor, eu queria fazer, o programa está terminando, eu tenho uma dúvida. Da onde vem o lobby para não ter inspeção veicular? Da indústria automobilística, das prefeituras, da classe política, vamos usar uma palavra horrorosa, mas que é o que o povo entende. Da onde vem? A segunda coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Agora, com a crise econômica que teve no mundo, está chegando cada tanque de guerra aqui no Brasil que eu nunca imaginei. Eu vi carro 3.0, só falta ter metralhadora do lado, Rambo, aquela coisa toda. Isso no mundo inteiro é objeto de discussão. Quando houve a discussão entre os republicanos e os democratas, uma das pautas era esses supercarros com esses motores absurdos, esses jipões absurdos. Essa discussão a gente não está fazendo no Brasil. Então eu queria que o senhor conceituasse, para a gente ter uma noção, falando uma palavra que está em desuso, ideológica, da onde vem essa... Por que aqui no Brasil a gente não combate esse negócio desses supermotores, desses fascistas
vestidos de sei lá do que, dessas tribos punks aí. Por que tem essa matriz ideológica do motor, da violência, desse negócio, hein, professor? Bom, então vamos por partes. A sua pergunta é boa, mas de onde vem essa resistência à primeira inspeção? Eu acho que ela vem uma parte da população que enxerga isso como mais uma taxa e, consequentemente, vai faltar da parte. Nenhum político é contra isso. Talvez ele não tenha condição de arcar com o ônus político de colocar mais uma taxa. A segunda coisa que eu acho vem da própria indústria automobilística, porque alguns modelos nossos não conseguem cumprir adequadamente, ou tem mais dificuldade de cumprir esse tipo de inspeção veicular. E tem uma parte que os prefeitos vão querer colocar isso nas suas cidades, em vez de fazer não é possível fazer uma lei em tantos municípios como tem no Brasil, ou no estado de São Paulo, que cada um regule a inspeção veicular e do jeito que ele tem. Tem que ser uma norma que valha para todo o Estado. Então, acho que daí surgem esses conflitos. Um problema de visibilidade de uma nova taxa, a indústria tem dificuldade de produzir alguns modelos que são mais antigos, que obedeçam às inspeções, e uma certa disputa por um tipo de imposto que vai permitir que as prefeituras possam ter mais dinheiro. Em relação a esses novos... os SUVs, né? Os SUVs, essa coisa assim... tem uma parte, digamos, da violência no trânsito que faz o indivíduo querer comprar isso. Tem uma coisa do supérfluo, por exemplo, esse relógio aqui, ele vai me dar direito a afundar até 100 metros. Eu nunca passei de um. Então, isso a gente quer ter mais do que precisa. E na Europa começou a ser taxado esses veículos. Você taxa você paga um IPVA proporcional à emissão que você tem. E isso que a empresa não quer, porque esses modelos são mais caros. Então, se você começar a cobrar pela eficiência energética aí você começa a discutir. Então, como eles estão perdendo o mercado fora, você vai vender aonde? Aonde as leis não exigem isso. Então, isso é uma cultura, digamos, do indivíduo. Também leva, eu não quero ser filósofo, mas o individualismo, né? O indivíduo tem um tanque de guerra que ele consegue se defender do trânsito, ele consegue se impor nos cruzamentos. E por isso que eu acho que a mudança também tem uma parte de mudança comportamental que está embutida nisso. Não é só uma mudança tecnológica, a gente está querendo ter uma mudança da atitude de enxergar o espaço urbano, que esses veículos violentam de alguma forma. Deputado Orlando Bolsoni, uma pergunta brevíssima que o tempo se esgota. O que nos deixa felizes é de ver o seu otimismo, de ver que o senhor, e quais seriam as propostas, em especial, para essa casa. Se fala tanto em fiscalização, mas de como a gente conduzir e mostrar com certa segurança esse futuro, como motivar, não sei se a palavra é correta, como educar, informar a população. Eu diria que a gente tem que começar, a razão de eu vir aqui é exatamente isso, pelo privilégio de eu poder, num lugar que faz leis, e procurar dizer o que eu penso como cientista. Um programa integrado de mobilidade das regiões metropolitanas. As aglomerações urbanas, o interior, São José, e tudo, aonde você crie, quer dizer, pega o problema de Bogotá, de Santiago, do México, não estou falando de Amsterdã, né? Que tenha uma ideia de você ocupar o espaço público, que é a rua, por transporte público. E se o indivíduo quiser vir com seus 2.000 quilos de lata blindado, ele faz, mas não vai ter vantagem nenhuma. Quer dizer, tem que ter uma política consistente de longo prazo de investimento em transporte coletivo que passa por ônibus. Não vamos pensar que vai ser só metrô ou VLT. Tem que ter corredor de ônibus que seja integrado. Segunda coisa é computar na tarifa os benefícios de saúde que são obtidos. Fazer gestão macroeconômica desse processo. Acho que essas seriam as sugestões que eu daria para melhorar a qualidade da vida de São Paulo. Tem uma última só. Vamos plantar árvore aonde não tem. Quando for fazer compensação de CO2, vale mais plantando Itaquera,
no centro, nas ilhas de calor, porque você plantar árvore onde não tem, principalmente a permeabilidade do solo e reduz esses desertos urbanos que nós criamos. Deputado Adriano Diogo, sua saudação ao nosso convidado, antes das suas considerações finais, professor Paulo Saldiva. Não, eu acho, meu Saldiva, que você dá uma contribuição importantíssima e toda vez que você faz essa provocação para a gente fazer a legislação estadual avançar, para que ela depois possa ser incorporada na legislação nacional, é importantíssimo isso que você está falando. Acontece o seguinte, nós temos um problema estrutural aqui na Assembleia Legislativa, que é o chamado vício de iniciativa. Então, qualquer proposta de lei que a gente faz para avançar é tido assim como não a legislação dessa questão estrutural é privativa do Poder Executivo, né? Então, uma coisa tão simples e tão suplementar como a inspeção veicular, a gente não tem a iniciativa, né? Então, eu acho que nós pretendemos fazer um seminário e vamos te convidar para que você transmita esse otimismo e incentive que os deputados comecem a produzir legislações e que depois o Poder Executivo possa incorporar e possa virar legislação nacional, né? Então, acho que essa sua contribuição foi muito importante e dá uma esperança para a gente continuar lutando. Sua saudação, deputado Orlando Bolsonaro. Será a honra de estar com o professor, de estar com o deputado Adriano Diogo e a certeza da sua contribuição e que vai, com certeza, vão haver muitas outras, viu? Nós contamos sempre com a sua presença, suas luzes aqui na Assembleia. Professor, suas considerações finais em um minuto, por favor. Só lembrando, não falamos aqui dos carros elétricos. O engenheiro João Conrado do Amaral Gurgel produzia carros elétricos. Né? Produzia carros elétricos no Brasil. Hoje eles já são produzidos lá fora e nós não temos a tecnologia de produção aqui. Perdemos, professor. Mas os carros elétricos estão aí para aqueles que não abrem mão do seu veículo individual. Suas considerações finais. Olha, a Faculdade de Medicina juntou mais ou menos 80 pesquisadores durante um final de semana pensando em soluções para a sustentabilidade das nossas regiões metropolitanas. Quais são as medidas que, os pontos no tocante ao uso de água, lixo, ar... Está em algum site isso? Está no site, mas eu vou trazer, vou mandar para os senhores, que são onde está o tipo, a área, qual é a intervenção que a gente sugere e quais são os co-benefícios imediatos de saúde. Eu acho que esse documento, uma vez explicado, eu duvido que vá ter tintura de partido político nisso, porque, embora se critique muito, né, a chamada classe política, todo mundo vai querer o bem do ser humano. Ninguém vai ser contra isso. Então, por isso que eu acho que ao juntar essa questão para a área da qualidade de vida, todo mundo vai estar a favor e você consegue unir uma casa como essa em benefício de todos nós. Assim seja. Ponto final, críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Professor Paulo Saldiva, muito obrigado por seus esclarecimentos. Já fica aqui um convite para fazer um outro programa tal e qual esse, muito elucidativo. Obrigado também à presença dos deputados. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre, eu espero você.